Olá, ouvintes e espectadores do podcast Por Dentro da OAB, da Escola Superior de Advocacia da OAB Amapá. Eu sou Thelma Miranda, da Escola Superior de Advocacia, e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema é daqueles que misturam emoção, técnica e muita história para contar. O Tribunal do Júri e a atuação da mulher advogada. E para essa conversa especial eu tenho a honra de receber uma mulher inspiradora, advogada criminalista, conselheira seccional e presidente da Comissão Carcerária da OAB Amapá, doutora Suzane Siqueira, também é esportista. Seja muito bem-vinda, doutora Suzane. É uma alegria enorme tê-la conosco aqui no Por Dentro da OAB. Para começar, conte para a gente um pouquinho da sua trajetória, o que te levou ao direito criminal e especialmente ao fascinante mundo do Tribunal do Júri. Doutora Thelma, muito obrigada pelo convite. Desde já quero parabenizar por essa iniciativa da Escola Superior do Amapá. É um excelente meio de comunicação, o podcast. Com a senhora à frente, então, só fez abrilhantar esse trabalho. Ai, muito obrigada. Então, muito obrigada pelo convite. Nós devemos ao doutor Helder Marinho, que é quem faz a seleção Verdade, especial. Um abraço já para o doutor Helder. Um instrumento. E do nosso presidente Israel, né? Verdade. Doutor Israel, doutor Helder, muito obrigada por estar nos fornecendo mais este meio de informação, de interação para nós advogados. Então, Thelma, partindo da pergunta que você fez sobre o que me levou para a advocacia criminal. Isso. Este meio, a gente sempre fala, nós criminalistas, a gente fala que está na veia. Porque a gente traz da faculdade esse amor pela área criminal através do estudo do direito penal. Então, muitos criminalistas, eles já saem da faculdade com esse interesse. Assim como muitas pessoas acabam se identificando com o direito civil, direito previdenciário e os demais ramos do direito, nós criminalistas, a gente também já sai da faculdade com esse interesse. É incrível, assim, parece que nasce naturalmente. Mas, claro, a partir do momento que a gente vai para o mercado de trabalho, a gente começa a lidar, tanto faz com os desafios, ou há muitos advogados acabam desistindo logo no início, porque não é um ramo fácil. Porém, aqueles que de fato gostam dessa área criminal, eles acabam permanecendo. E foi esse meu caso. Graças a Deus eu tive um início muito promissor. Fui abraçada logo de imediato pela OAB, por algumas pessoas. Então, eu recebendo esse apoio, eu consegui galgar pelo criminal até chegar onde eu estou atualmente. Ah, que maravilha! Então, já foi picada desde a faculdade. Já. E para o público que não esteja tão familiarizado, como funciona o Tribunal do Júri no Brasil e qual é o papel do advogado e da advogada nesse espaço? Certo. O Tribunal do Júri é competente por julgar os processos de crimes dolosos contra a vida. Homicídio, aborto, instigação ao suicídio, todos esses crimes que são de competência do Tribunal do Júri. Então, nós advogados, a gente atua na defesa técnica dos acusados, né? E já antecipar que o Tribunal do Júri ele é composto por duas fases. A primeira fase, que é a fase instrutória, é como se fosse um procedimento comum, passa por audiências e quem decide essa primeira fase é o magistrado. Porém, a decisão que ele dá ao final desta primeira fase não é uma decisão sentenciante, é apenas para determinar se o processo vai passar para a segunda fase, que é aí a júri popular, ou não. A partir do momento que inicia-se a segunda fase, já é um novo procedimento, já está tudo lá previsto no Código de Processo Penal e até chegar no dia principal, que é a plenária do júri. Então, para as pessoas que não têm, talvez, até advogados que acostumam a atuar mais no Tribunal Comum, na Justiça Comum, o Tribunal do Júri é muito importante, principalmente o advogado conhecer toda essa técnica, Sim. Porque são procedimentos específicos que, embora faça parte do direito criminal, tem as suas especificidades. Então, a gente, até prazo, as técnicas, o momento certo do advogado tomar certas condutas, é muito importante, inclusive para chegar ao resultado final da segunda fase. E quais são os maiores desafios enfrentados por quem atua no júri, tanto técnicos como humanos? Eu creio que os desafios humanos eles são bem mais presentes. Eu digo isso, acabei de mencionar em relação à técnica, né, as peculiaridades do Tribunal do Júri, que não deixa de ser um desafio para o advogado. Sim. A maioria dos crimes que lidam, né, no Tribunal do Júri são crimes que envolvem emoção.
de determinadas formas, quer seja aquele que motivou ou então da própria família, da própria sociedade. Então, muitos crimes dolosos, e principalmente o homicídio, que é o principal que é julgado, que é o índice maior, ele tem muita repercussão social. Sim, então, verdade. A gente lida, tanto faz com as peculiaridades de um processo criminal, como com a própria sociedade, com a imprensa. Então, são informações que são repassadas de formas equivocadas que acabam contaminando ou prejudicando o resultado do processo. Aquela famosa condenação social, né? Exatamente. Muitos réus, na verdade, quando eles vão para o tribunal do júri, eles já vão condenados. A gente já faz dessa forma, né? A nossa briga, enquanto defesa técnica, é de fato ou inocentar, tentar comprovar ali, né, de fato se ele é inocente ou não, ou tentar atenuar da melhor forma possível. E muitas pessoas que criticam, principalmente a atuação do advogado criminalista do tribunal do júri, ele não consegue, de certa forma, ter uma empatia sobre aquele réu que está ali sendo acusado. Eles conseguem olhar somente o crime que foi cometido. Porém, existem várias nuances que envolvem um caso, que as pessoas não param para refletir se ela também não poderia estar naquele lugar. Sim. Sim. Porque são crimes motivados muitas das vezes pela emoção. Própria emoção, sim. E o papel do advogado é justamente esse. Exatamente. De sensibilizar as pessoas. É isso. E muitos crimes, até porque como tem esse crivo da primeira fase, muitos réus que sentam no tribunal do júri, sentam em plenária, eles são ou inocentes ou são pessoas que tomaram aquela decisão, aquela conduta criminosa com base em alguma excludente de ilicitude e só conseguem provar diante da plenária. Entendi. E há uma certa teatralidade, quase não sai, doutora, e poder de persuasão envolvidos no júri. Como equilibrar emoção e técnica na atuação diante dos jurados? Principalmente com base na ética, porque nós estamos lidando com pessoas. Exato. Tanto faz uma pessoa que está no banco dos réus, quanto um promotor, magistrado e os jurados, que são juízes leigos. Eles não têm conhecimento técnico-jurídico como a gente tem. Então, ainda que ali prevaleça bastante a persuasão, nós estamos lidando com pessoas que desconhecem a lei. Então, a forma como a gente vai passar, de fato, existe esse poder de persuasão, de convencimento, porém o advogado ele tem que ter ética daquilo que ele está passando, não extrapolar o limite da sua atuação. Até porque muitos casos de sessões de júri, estão presentes familiares da vítima, sim, familiares do réu. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse filtro com a forma como a gente vai atuar na plenária. É uma área muito delicada. Muito delicada. Porque todo canto que se olha tem algo melindroso, sensível. Sim. Né? A maioria das sessões de julgamentos tem aquele momento, principalmente dos debates, que fica mais acalorado o debate entre defesa e Ministério Público. Porém, eu ainda penso que prevalece muito a questão do respeito mútuo e a ética na condução dos trabalhos. E caso se extrapole algum limite, tanto faz a defesa ou a acusação, nós temos o magistrado, que é responsável por conduzir, né, e manter a cordialidade na sessão. E impor esses limites. Sim. Né? Historicamente, o tribunal ele é predominantemente masculino. Como é para a senhora, uma mulher, ocupar esse lugar de fala e protagonismo? Para mim é muito satisfatório, porque eu ainda me considero jovem advogada e, de fato, quando eu iniciei já era bem reduzido o número de mulheres. Hoje ainda é. Na verdade, a atuação da mulher no tribunal do júri é muito estratégico. Então, às vezes a defesa elas olham até por esse lado, o tipo de crime, os jurados que vão estar presentes, a forma como o crime repercutiu na sociedade. Só que, infelizmente, isso acaba vindo travestido de preconceitos, sim, de pensamentos misóginos de profissionais, inclusive, que acham que mulheres talvez não tenham uma capacidade técnica. Mas é muito pelo contrário, tem situações que eu penso que uma mulher acaba saindo em vantagem no momento de persuasão, né? Nós, mulheres, a gente tem as nossas qualidades de convencimento. Então, eu ainda acho assim, que ainda tem muito que a gente pode galgar, com certeza. Hoje nós temos muitas mulheres criminalistas que já estão presentes no tribunal do júri e eu penso que daqui para frente, cada vez mais, as outras advogadas vão se especializar, buscar suas técnicas para atuar no júri. E tem a questão da sensibilidade feminina. Eu penso que isso talvez seja uma barreira. Como a gente mencionou, os crimes que são julgados no tribunal de júri, ele envolve muita emoção, é muita complexidade, é muito julgamento social. Então, talvez muitas mulheres não se sintam preparadas
para passar por isso, para ter aquela serenidade para manter no júri, talvez se deixe levar e acabam recuando. Mas eu acho que depois que verem outras mulheres ocupando esses espaços, vai trazer outras mais. Não, e a própria sensibilidade feminina do não se envolver, né? Porque às vezes a gente, querendo ou não, acaba se envolvendo de Sim. forma mais emocional com as causas, né? Eu, Sim. por exemplo, atuo mais na vara de família e aí de vez em quando, a gente tem que impor o limite, eu imagino no criminal. E para nós advogados, como já envolve muita emoção de várias partes, nós temos que ter frieza em determinados momentos, mas não uma frieza no ponto negativo, mas na parte de condução dos trabalhos. Para delimitar aquele limite, não, com certeza, até para manter a saúde mental, né, doutora? Sim. Porque senão não tem quem consiga. E quais preconceitos ou barreiras ainda persistem? E como a senhora acredita que podem ser superados? Além do machismo, da misoginia que a senhora já colocou. Sim, talvez o fato de ser muito ausente mulheres no tribunal do júri, alguns advogados, promotores, juízes, ou a própria sociedade pode achar que a mulher ela não tem a capacidade técnica para estar ali. Eu penso que isso é uma barreira, porque para a gente que já vai, nós mulheres, a gente vai para a sociedade exercer o nosso papel com várias pessoas que já têm um pré-julgamento, um preconceito. Verdade. Então, o nosso primeiro desafio enquanto profissional é ultrapassar essa barreira. E isso vale para tudo. E, infelizmente, isso também reflete nesse ponto que a gente está tratando, que é o tribunal do júri. E a gente não pode nem errar, né? Não, porque senão aí que vão criticar só pelo fato de ser mulher. Sim, exatamente. Sim. Então, infelizmente, como qualquer área, o tribunal do júri, a mulher ela já vai com esta barreira, já vai, ao invés de ir preocupada somente em defender a causa, ela já vai preocupada em ultrapassar um preconceito pré-existente. Então, querendo ou não, é um desafio a mais para nós mulheres. Sim, a gente tem que ser 2 vezes melhor. Até porque a gente, antes de, ao menos, abrir a boca ou apresentar qualquer tese, nós já estamos medidas, avaliadas, né, julgadas. E na sua visão, existe algo de singular na forma como a mulher advogada se comunica e constrói a sua narrativa diante dos jurados, que seja diferente do homem? Eu acredito que sim. Olha a carinha dela. Eu falo isso porque muitos advogados podem achar que a gente que está cometendo com eles um preconceito. Uhum. Mas não é. Infelizmente não. Felizmente mesmo. Uhum. Nós mulheres, a gente tem uma capacidade de comunicação com algumas pessoas de melhor forma do que os homens. Sim. Como eu falei, ali são pessoas leigas, não conhecem a lei. E eu já participei e já vi muitos júris que os advogados se preocupam com a letra fria, com a técnica ali corretinha, e nós mulheres não, a gente acaba criando uma conexão com o jurado, coisa que não é tão fácil para um homem fazer, e a gente já possui essa capacidade natural, né? Já faz parte da nossa natureza. Então isso também conta para o júri. Como eu falei que existem alguns casos que por estratégia de defesa é importante ter uma mulher na bancada, justamente para que possa ter um convencimento melhor, para que possa ser conduzida a tese de defesa por uma mulher presente, que acaba trazendo ali a feminilidade para a bancada. E como a gente fala que o júri ele é muito teatral, como você mencionou, até a forma como a gente se porta, como a gente senta na bancada de defesa, a gente fala que também influencia no pensamento dos jurados. Eu já participei de um curso que o professor falava assim, que quanto mais simpatia a gente puder mostrar quando a gente não está falando, mas a gente está entre nós advogados tecendo alguma tese de defesa, a gente deve demonstrar, porque isso de alguma forma cria uma conexão entre nós e os jurados, porque eles estão ali sem absolutamente nada para fazer, então eles observam tudo, eles observam a forma como a gente senta, a forma como a gente porta. Então quanto mais simpatia, empatia e conexão a gente puder manter com eles, até nos mínimos detalhes também faz diferença, e nós mulheres nós somos muito boas nisso. É verdade. É a questão da construção da credibilidade, porque você tem um curto espaço de tempo para fazer essa construção e conexão. Sim. E talvez pela nossa facilidade em verbalizar, a nossa sensibilidade, a gente seja melhor sucedida nesses aspectos. Mas tem homens muito bons nisso também, com certeza. Né? Nós temos os melhores criminalistas de tribunal do júri do Brasil aqui em Macapá. Eu considero isso. Eu tenho amigos, advogados que, nossa, a atuação deles no júri é brilhante.
eu penso que são pessoas que futuramente a gente ainda vai ver com o nome a nível nacional. Se Deus permitir, eles tiverem espaço de mostrar o trabalho deles, a forma como eles conduzem, com certeza eles ainda vão ser nomes de referência aqui no nosso estado de ação. Eu não tenho dúvida disso, doutora. Nós temos, até pelo fato de nós sermos do norte e do Amapá, né? Nós já somos também medidos, julgados, pré-julgados, então, de repente, isso nos leva a estudar mais, a nos preparar mais, para quando chegar a hora a gente não decepcionar. Pelo menos essa é uma preocupação pessoal que eu tenho. Toda vez que eu saio daqui, eu já tenho que saber 2 vezes mais do que qualquer outro, porque a gente já chega diminuído, né? Mas esse cenário, graças a Deus, vem mudando com uma construção, né? Nós estamos galgando esses espaços aos poucos. E você que está assistindo o nosso podcast, siga nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, sugira conteúdos, que essa construção da sua sugestão com a nossa linha é muito importante. Estamos entrevistando a doutora Suzane Siqueira, falando sobre o papel da mulher no Tribunal do Júri. E, doutora Suzane, além da senhora ser essa voz firme no Tribunal do Júri, a senhora também lidera a Comissão Carcerária da OAB Amapá, um espaço de atuação essencial na defesa da dignidade das pessoas privadas de liberdade e também dos direitos da advocacia. Quais são hoje os principais desafios da advocacia criminal no contato com o sistema prisional do Amapá? Certo. Esta missão que eu recebi no mês de janeiro deste ano é algo assim que tem tomado bastante o meu tempo e o meu esforço mesmo, mental e físico. Mas, graças a Deus, nós estamos avançando devagar, conseguindo nosso espaço, conseguindo nos impor enquanto instituição e conquistando vários benefícios em prol dos advogados. Benefícios não são benefícios, são respeito às nossas prerrogativas. Direitos, né? Exatamente. O nosso principal desafio hoje é a reestruturação que vem ocorrendo no sistema carcerário a nível nacional. Então, muitas reformulações que estão sendo feitas no carcerário daqui do nosso estado, na verdade, ela está se adequando a outras más que ocorrem em outros estados. Isso através de uma DPF do Supremo Tribunal Federal, que determinou que, em razão da situação de estado de coisas inconstitucionais, o sistema carcerário nacional tomasse algumas medidas. Dentre elas, além de resguardar o direito dos internos, reforçar a segurança, corrigir algumas falhas internas, como forma de evitar com que essas violações e esses abusos acabam se tornando invencíveis. Só que se esbarra em muitas situações que a gente precisa falar. As prerrogativas do advogado. Sim. É algo que eu prefiro iniciar falando sobre o carcerário e sobre as prerrogativas, porque o papel do advogado em toda essa reestruturação é muito importante. Sim, sem dúvida. Nós somos essenciais à justiça. Então, qualquer medida que seja tomada sem a presença da OAB ou sem a presença dos advogados, acaba se tornando ou ilegal ou de uma forma que vai violar as prerrogativas, porque ele tem que nos ouvir. Sim. Também, porque nós também somos atores desse processo de ressocialização, atores desse processo de construção do sistema carcerário, pelo menos deveria. Então, de janeiro para cá, nós tivemos muitas alterações, muitas portarias, muitas regras que foram, medidas que foram alteradas de forma unilateral pelo diretor do IAPEM. Então, foram situações que nos pegaram de surpresa, que infelizmente a gente teve que ir para o embate para que aquilo não prevalecesse, porque, como eu falei, a partir do momento que ele ouve a categoria, ouve os advogados, ele passa a entender o lado de lá. Agora, quando ele toma a decisão só com a visão que ele tem do cenário dele, da gestão dele, ele não consegue identificar quais são as nossas necessidades ou quais são as formas como a gente pode também contribuir. E também acaba desrespeitando a nossa presença nesse processo tão importante, que é a ressocialização dos internos. Isso é a questão das prerrogativas. Agora, em termos do direito dos internos, que é uma pauta que eu também acompanho, infelizmente, algumas situações de fato, algumas alterações que trouxeram benefícios para eles, embora tornaram mais restrito ali o ambiente, porém acaba, talvez por falha do Estado em si, deixando prevalecer outros tipos de abuso. Exemplo, a redução do número de UVDs, que são os materiais que são entregues no IAPEM. Em termos de alimentação, antigamente existia, hoje foi retirado. Porém, o Estado ele não está proporcionando uma alimentação adequada para os internos.
Então, eles retiraram a possibilidade da família fornecer esse alimento, porém, em contrapartida, não estão fornecendo alimento adequado. Então, é algo que já foi pauta de reuniões através da OAB, através de outros conselhos, porém, ainda está permanecendo essa mesma portaria. Outra questão, diminuiu o número de entrega de itens básico do dia a dia e retiraram a possibilidade da família dar o item básico de higiene, por exemplo, com a justificativa de que quem vai fornecer é o Estado. Nós passamos 3 meses sem o Estado dar escova de dente, creme dental e sabão para os internos. Como chegou até nós, eles estavam emprestando uma escova de dente para o Marcelo, utilizando sabão grosso ou sabão em pó, que eles achavam por lá. Então, isso é uma clara violação de direitos humanos, então são situações que, embora a reestruturação seja necessária, mas ela não está conseguindo sanar os problemas reais do Instituto Carcerário e, na verdade, está fazendo criar outros piores. Entendi. O Estado não está conseguindo atender Não. ao que ele mesmo está determinando, né? Isso. E aí não permite que as famílias Isso. avoquem essa responsabilidade. Carcerário é uma pauta delicadíssima, porque envolve segurança pública, envolve prerrogativas da advocacia, envolve direitos humanos. Então, assim, por isso que eu falo que qualquer construção, ela tem que partir de um diálogo de todos esses atores. Sim, com porque certeza. a gente sabe o que é bom e o que é que a gente talvez pode ser cedido do lado de lá, que vai atender as nossas prerrogativas e a nossa necessidade de atuação. Da mesma forma, a Comissão de Direitos Humanos, da mesma forma como outros setores e outras categorias da sociedade civil que também são importantes nisso, como o Conselho da Comunidade, que também deveria estar presente lá, mas infelizmente, como nós estamos com uma direção muito intransigente e restrita, ele acaba afastando essas pessoas que poderiam, na verdade, colaborar nesse processo. Eu ia lhe perguntar se do início do ano para cá esse diálogo melhorou. Melhorou. Eu tenho que falar que em alguns pontos a gente conseguiu avançar, até porque senão eu falaria que meu trabalho está falhando. Porém, ainda está bem distante do que a gente precisa, do que a gente acha que seja necessário para aquele sistema. Entendi. Então, a gente vai continuar procurando estabelecer esse contato, até porque quando a gente assumiu a gestão, infelizmente, a presença da comissão carcerária estava bem distante de atuação dentro do sistema. Então, a gente precisou resgatar essa presença da OAB dentro do IAPEN e esse respeito. É algo que a gente vem construindo até agora. Mas aí a senhora citou, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, outras comissões, vocês estão atuando todos juntos? Sim, muitas pautas de muitas matérias a gente atua em conjunto, principalmente quando se trata de direitos dos internos. Aí quando é questões que é do carcerário, mas envolve violações de prerrogativas ou interesse das prerrogativas, aí já atua com a comissão de lá. Mas acaba prevalecendo a atuação da comissão de acompanhamento carcerário, pelo fato dela estar mais presente e ser conhecedora, presente ali naquele ambiente, e ser mais conhecedora de tudo que vem ocorrendo. E acaba marcando mais, né, doutora? Porque, querendo ou não, por mais que haja essa transversalidade, é a carcerária que está no dia a dia. Né? E, recentemente, a Comissão Carcerária protagonizou a reforma e reestruturação do parlatório, um avanço muito significativo. Eu nunca fui lá, mas eu vi as fotos. Como era o espaço antes dessa reforma e quais eram as dificuldades enfrentadas pelos advogados e pelos custodiados? Olha, a senhora precisa fazer uma visita para a gente. Preciso sim, eu tenho que fazer. Mesmo que eu não atue no criminal, assim, eu tenho processo da Justiça Federal, sim, né? Mas assim, essa ida direta com o custodiado eu nunca trabalhei. Não tem representado preso. Não, eu atuo mais em processo de improbidade, mas eu tenho muita vontade, doutora. Sim. Eu preciso desenvolver esse lado. Já estou lhe pedindo umas dicas. Depois, quando acabar o programa, já vou... Hoje nós temos 2 espaços. Antes da inauguração da antessala, era apenas um. E lá era onde ocorriam os atendimentos, onde era a sala de espera, era tudo ali. E os advogados se aglomeravam num cubículo, era mais ou menos assim. Tinha momentos que tinha mais de 20 advogados lá aguardando. Ao mesmo tempo? Exatamente, aguardando. E principalmente quando tinha ocorrência de demora de atendimento por parte do IAPEN, demora de trazer os internos para o atendimento jurídico. Então, cada dia era um problema que surgia em razão dessas
sala, em razão das deficiências que apresentava, em razão disso, do espaço físico, do atendimento com os advogados na portaria do IAPEM. E o estopim disso foi uma portaria que proibiu a utilização de celulares pelos advogados dentro do parlatório, que no nosso entendimento foi uma portaria ilegal, porque o parlatório ele faz parte é uma extensão do escritório do advogado. Ali é onde a gente executa nossas atividades inerentes ao IAPEM. Esse é um ponto. E o outro, o parlatório ele é totalmente vedado. 99% vedado, a gente não tem acesso com os internos. Esses 1% que ficou de fora é apenas um espacinho que passa uma folha de papel, que é a nossa procuração. Então não existia razão legal para que houvesse essa suspensão não, impedimento de uso de celular pelos advogados no ambiente de trabalho, que ali é um ambiente de trabalho. Sim. Hoje em dia o celular é uma ferramenta muito importante para todos os profissionais, então para a gente não é diferente. Com essa ocorrência e após o embate da OAB e a nossa resistência, houve uma reunião com a secretária de Segurança Pública, com o diretor do IAPEM, e a gente conseguiu chegar nessa solução, que seria a criação da antessala. Nessa antessala é quase uma recepção para os advogados. Nela eles podem utilizar o telefone, lá eles aguardam seus internos, e a sala que existia anteriormente ficou apenas para atendimento mesmo. Então, nessa antessala, que antes não existia, fazia parte era vestiário, alguma coisa assim, dos policiais penais, só que estava em desuso. E o diretor forneceu o espaço para o IAPEM, a OAB fez as melhorias necessárias e foi que a gente fez a inauguração agora. Graças a Deus atendeu por hora muitas das nossas necessidades, principalmente em relação ao uso do telefone. Na verdade, o telefone e dispositivos eletrônicos. Então, quando a gente pode usar o computador lá, a impressora? Lá, mas antes, com essa portaria que foi publicada, a gente não podia entrar nem com o nosso notebook, que também é um instrumento de trabalho. Sim. E agora não, com a antessala a gente está com essa permissão de utilizar esses dispositivos e até mesmo um local adequado para fazer a espera dos seus representados, né? Até para não atrapalhar o atendimento em si que ocorre na outra sala, com barulho, conversas aleatórias, tudo isso. Ah, que bom, doutora. E eu ia lhe perguntar o que mudou com a nova estrutura e como isso impacta a atuação da advocacia criminal no dia a dia. É porque lá o parlatório é como se fosse a sala da OAB que tem nos fóruns. Isso. Inclusive, ontem eu li um comentário no grupo OAB para Todos de um advogado elogiando a sala no CIOSP, que ele precisou usar, e ele parabenizou a gestão pela estrutura. E eu fiquei muito feliz, porque é uma necessidade básica, né, doutora? A gente já tem outros projetos em andamento, claro, dando todos os créditos para a comissão de prerrogativas. Sim, com certeza. Doutor Samuel, doutor João, doutora Sandy, são pessoas que estão assim, à frente dessa situação, que inclusive são os principais responsáveis por essa melhoria na sala do CIOSP do Pacoval. Quando a gente iniciou na gestão, era uma sala que já existia, porém ela estava muito defasada. Já tinha colchão lá dentro, que era utilizado pelos policiais civis para eles dormirem durante a madrugada, e o advogado fazia o atendimento dele naquele meio daquele local ali, totalmente insalubre, inadequado, cheio de infiltrações. Aí a gente fez a reforma, e o CIOSP do Pacoval é outro local que é muito frequentado pelo advogado criminalista. E era necessário que houvessem essas melhorias para que proporcionasse um ambiente suficiente para esse atendimento. Sim, sim, com certeza. E na sua visão, o que significa humanizar a advocacia criminal e por que essa pauta é tão necessária nos tempos atuais? Porque nós estamos lidando com vidas, com interesse de pessoas. Não é uma matemática exata, não são cálculos, são vidas, são sentimentos, são pessoas. O réu, o indivíduo, o acusado, a partir do momento que ele comete um crime, ele tem que pagar pela sua conduta, mas ele não deixa de ser uma pessoa. Ele não deixa de ser um filho, não deixa de ser um irmão, não deixa de ser um pai. Então são situações que a gente não pode deixar terminantemente distante da nossa atuação. Sim. A gente tem que, não que o advogado vá se preocupar com todos esses detalhes, mas ele ter cuidado na sua atuação, porque ele está lidando com uma pessoa que pode ter diversos outros problemas sociais, problemas familiares. Isso é humanizar. Nós temos direito aos nossos honorários, de fato, pelo nosso trabalho executado.
porém a gente está ganhando para estar lidando com uma pessoa que está sendo acusada de um crime. Se ela for inocente, nós estamos responsáveis por, junto a ela, provar a inocência. Se é uma pessoa que de fato é acusada do que fez, é o responsável que ela pague nos termos da lei, mas não deixa de ser um ser humano. Para que não haja excesso, né, doutora, de repente. Isso. Então, Francisco Carnelucci, ele fala muito sobre isso em livro Desde Miséria de Processo Penal, que o acusado, a partir do momento que ele faz parte de um processo, ele já está sofrendo uma condenação em si, porque o processo criminal ele tem uma carga muito grande, uma carga negativa. Mesmo quando as pessoas são inocentadas, quando os nomes delas são pesquisados no sistema judiciário, consta que ela respondeu um processo criminal. E foi o que a gente falou no início do programa. Quando o acusado ele vai para um banco do réu, vai para frente de um juiz, ele já vai com a condenação da sociedade. Sim. E nós estamos do lado dele. Que nem sempre é justa essa condenação, né? Sim. Geralmente não é. Geralmente não é, ou extrapola, e a visão da sociedade é que o acusado ele não tem direitos. Cometer um crime é pena de morte, deve ser jogado num buraco. Bandido bom é bandido morto. É uma frase que eles adoram, e é totalmente equivocada. Nosso ordenamento jurídico não existe pena de morte, pelo contrário, existem penas que devem ser cumpridas respeitando todos os direitos do interno, todo o direito de uma pessoa presa. Tem os direitos humanos para isso, tem os tratados internacionais. Então, o advogado criminalista, ele atua nesse centro. Então, a gente tem que se preocupar se preocupar não, mas atender todas essas demandas sem deixar de lado o processo, mas saber que você está lidando com um ser humano que está sofrendo lixamento virtual, lixamento da sociedade, que tem uma família presencial e também, que vai né, para dentro de um sistema carcerário defasado. Sim, então, a gente lida nesse cenário. Por isso que a gente tem que pensar como ser humano. E aí eu lhe pergunto, nós falamos das dificuldades enfrentadas pelas pessoas, sejam elas acusadas ou de fato responsáveis por esses atos que serão julgadas. Mas como advogada, a senhora já sofreu algum tipo de preconceito por ser criminalista? Acho que quase todos os dias. Assim, nem que seja de uma forma velada, a gente sofre sim. Todos os dias não, já é exagero. Mas assim, se eu for agora para minha rede social me posicionar sobre algum caso, provavelmente eu vou receber alguma resposta negativa, com certeza absoluta. O advogado criminalista ele só não é julgado ou criticado se ele ficar calado. Quando ele se posiciona, com certeza ele vai receber pedradas sim. E só que a gente já sabe da nossa responsabilidade, inclusive, de educar a sociedade. Sim. Então, quando a gente assume essa missão de ser advogado criminalista, a gente já sabe quais os ônus e quais os bônus. E um desses ônus é resistir em nome de uma profissão e de uma área que a gente escolheu porque a gente quis e porque a gente ama, educar as pessoas nesse sentido, preservar o direito, o respeito mútuo, mas de alguma forma colocar o entendimento na cabeça das pessoas de como funcionam a nossa atuação. Então, quando a gente está ali trabalhando, nosso papel não é só o técnico processual, mas esse educativo também. Sim, para quebrar esses paradigmas, essas barreiras e sensibilizar. E são situações que a gente sofre das próprias autoridades públicas, porque é incrível que muitas dessas autoridades ou são formadas em direitos, são formadas em direitos, delegados, e muitas até advogaram antes de assumirem qualquer cargo público, mas quando assumem aquela função, eles acham que o acusar deve prevalecer terminantemente em cima de uma defesa. E eles, por muitas vezes, acabam nos fornecendo algum tratamento infeliz, como se estivesse nos comparando com o próprio criminoso. E aí vai e viola a prerrogativa. Isso. Aí a nossa missão é se posicionar. Não tem outra, e combater tudo isso. Sim, sim. E qual foi o caso ou experiência que mais marcou sua trajetória profissional até hoje? Eu postei agora esses tempos na minha rede social sobre esse caso, que ele não foi o caso mais complexo que eu tenho atuado, mas foi o caso que mais me tocou emocionalmente. Inclusive era crime de homicídio, e eu atuei nesse processo na primeira fase do tribunal do júri. Porém, se tratavam de vários réus, menores de idade e, na verdade, vários acusados, só que os menores de idade responderam por ato infracional. Certo. E a única pessoa maior de idade que tinha era uma mulher.
ela era mãe de um desses rapazes. Eles se envolveram numa confusão e no bate para lá, ela viu o filho no meio da confusão e ela foi para lá tentar defender o filho. E um dos rapazes desferiu uma teçadada no outro, e que veio a óbito. Certo. Por ela estar na cena, por ela ter de certa forma participado, só que ela foi para defender o filho, ela foi acusada de homicídio qualificado, de corrupção de menores, de vários delitos por causa daquele contexto. Eita. E ela foi para o IAPEM. Só que essa senhora era uma senhora de uma família muito humilde, ela tinha 7 filhos, salvo engano. Esse filho dela de 16 era o maior de idade, o resto era bem pequenininho, um monte de criancinha. Já tinha algum antecedente criminal? Nenhum. Eita. Então, com a prisão dela, os filhos dela, alguns ficaram na rua, foram resgatados pelo Conselho Tutelar. Então foi uma situação assim que me envolveu enquanto mulher, enquanto mãe. E quando eu peguei o caso, outros advogados tentaram retirá-la do IAPEM, que esse era o foco principal por causa das crianças. Mas eu decidi tentar novamente. E eu fiz o pedido de revogação de prisão, despachei com a magistrada, inclusive na época, passei toda a situação. Só que era muito triste fazer o atendimento dela lá no IAPEM. Era perceptível que não era uma criminosa. Ela estava muito preocupada com os filhos, ela gritava, ela chorava muito, então todo atendimento tinha uma carga muito grande. Eu tinha que me preparar para fazer o atendimento dela. E eu lembro do dia que eu fui levar o alvará de soltura dela. Nossa, eu até me arrepiei. Eu tô toda arrepiada aqui. No dia que eu fui levar o alvará de soltura dela, assim, quando eu vi a decisão que saiu o alvará, assim, aquilo para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu não estava resolvendo todo o caso, mas eu estava resolvendo uma situação muito delicada que estava ocorrendo. Fazendo justiça, de certa forma, né? Sim, doutora? Fazendo justiça. A justiça sendo feita de fato. Porque por muitas vezes eu me coloquei no lugar dela. Sim. Ela tentou defender o filho dela, mas infelizmente acabou se envolvendo numa situação muito complicada. E as outras crianças que ficaram na rua, ainda demorou para o Conselho Tutelar resgatar. Então muitas delas sofreram vários tipos de situações. E chegou ao meu conhecimento, então eu tomei para mim a responsabilidade de tentar pelo menos resgatar resolver essa situação das crianças que estavam no abrigo. E foi isso, aí eu levei o alvará para ela. Nossa, eu lembro dessa mulher chorando até hoje, o tanto que ela chorava e agradecia a Deus. E eu falei para ela assim que aquilo ali era uma das minhas maiores satisfações profissionais, trazer, e eu fui pessoalmente providenciar o cumprimento do alvará para que ela saísse logo. Então, até hoje, foi um caso que me marcou bastante. Ah, com certeza. Até eu que não participei estou marcada. É muito emocionante, né? Porque é a vida da pessoa, de vários aspectos, mas é a vida da pessoa. E a senhora foi determinante na vida dela e de tantas crianças que estavam diante daquela situação. E que conselho a senhora daria às jovens advogadas que sonham em atuar no Tribunal do Júri, já que a gente está no mês do Tribunal do Júri, exatamente, né? Esse mês de novembro é o mês nacional do Tribunal do Júri, já está ocorrendo várias sessões, inclusive, eles dão prioridade para que ocorra, atenda ao máximo de pautas possíveis. O conselho que eu dou buscar conhecimento técnico, principalmente, como a gente já falou tanto a respeito do preconceito que já existe para nós mulheres, então a gente tem que ir preparada para mostrar que a gente tem capacidade de chegar onde muitos homens chegaram, não de forma fácil, eu não vou utilizar esse termo, mas talvez com menos obstáculos que a gente carrega, menos estigmas e problemas sociais. Buscar esse conhecimento e ser resiliente, porque não é tão simples. Construir uma carreira não é simples, construir um nicho profissional não é tão fácil. Então, para a gente conseguir criar a nossa marca, criar o nosso respeito, a gente passa por muitas coisas. Sim. E se a gente desistir nos primeiros obstáculos, a gente vai ter fracassado sem nem ter tentado ir até o fim. Então, é um conselho que eu dou de vida para mulheres, dou para meninas que fora do meio jurídico, dou para as advogadas iniciantes, porque quando eu iniciei minha carreira, essas dificuldades eu tive. Não é fácil, eu creio que a senhora também tenha passado por isso. Sim, com mas certeza. Quando a gente tem em mente um objetivo, não é qualquer obstáculo que vai nos frear.
Pelo contrário, a gente fica mais instigada em mostrar para aquelas pessoas, em mostrar para a sociedade a nossa capacidade, o nosso conhecimento técnico, jurídico, nosso intelectual. Então, essas mulheres, elas têm que ser resilientes, buscar se aprimorar, se aperfeiçoar, para que elas tenham domínio do assunto, para que elas não possam sofrer mais estigmas do que aqueles que já são existentes. É verdade. E o esporte lhe ajuda? Talvez mentalmente. Não, mentalmente com certeza absoluta. Porque o esporte que eu pratico, ele fortalece muito a minha mente. Sim. Então, se eu consigo superar toda a preparação por qual eu passo, não é qualquer probleminha que consegue me desestabilizar. Tanto que com a mesma, talvez a mesma serenidade, a mesma forma que a gente está tratando aqui, eu sento numa mesa de reunião e trato com o diretor do IAPEM. Agora, tem momento que tem que ser firme, tem momento que tem que ser incisiva, porém, para me desestabilizar não é tão fácil. O esporte lhe ajudou muito nisso, né? Com certeza. E olhando para o futuro, como a senhora enxerga a evolução do papel da mulher na advocacia criminal e na defesa dos direitos humanos? Eu acho muito importante, até para as outras que ainda vêm após nós. A gente tem uma responsabilidade, a gente está abrindo caminhos. Pavimentando. Isso. Então, hoje a gente está aqui fazendo história, porque a gente está num podcast conduzido por uma mulher e uma mulher entrevistada. Então, teve um momento que talvez não existisse isso, né? Além de ser uma ferramenta recente, mas geralmente quando inicia algo, inicia com homens. Depois que abrem os espaços para as mulheres. E hoje não. Hoje eu fiz uma audiência logo cedo, eu era advogada, uma juíza, uma promotora. Olha, a gente estava fazendo história. Sim. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente está abrindo caminhos para outras moças, para outras mulheres, outras profissionais. Então eu penso que no futuro elas vão lembrar de nós, lembrar das Thelmas, das Suzanes, sabendo que a gente resistiu para que elas estejam num lugar de destaque. Sim, é verdade. Que é onde a gente merece estar. E falando de um tema tão masculino que é Tribunal do Júri, né? Sim. Com certeza estamos fazendo história. E se a senhora quiser fazer suas considerações finais antes que eu encerre, fique à vontade. Só agradecer a oportunidade, me colocar à disposição. Eu gosto bastante de falar de criminal e bastante de falar sobre mulher advogada, porque, como eu falei, eu me sinto na responsabilidade de passar essa informação e de abraçar essa causa da forma como ela merece. É uma responsabilidade minha, que eu assumo com muito prazer, muita satisfação. Então, a hora que precisar, eu retornar ao programa, eu estou à disposição de vocês. Agradecer a todas as pessoas que prestigiaram esse momento e dizer que a gente ainda vai construir muitas pontes e vamos ter muitos frutos desse trabalho que a gente está executando. Eu não tenho dúvida alguma. E que conversa incrível, doutora. Muito agradecida. Hoje nós tivemos o privilégio de entrevistar a doutora Suzane Siqueira, que nos trouxe reflexões profundas sobre coragem, técnica, sensibilidade, marcas tão fortes da mulher advogada no Tribunal do Júri. Doutora Suzane, muito obrigada pela sua presença, pela generosidade com a qual a senhora compartilhou momentos tão seus e por representar com tanta força a advocacia criminal no Amapá e no ambiente que é tão masculino ainda, que é o próprio IAPEM. Nosso agradecimento especial também vai para você que nos acompanha. A Escola Superior de Advocacia da OAB Amapá segue firme no compromisso de fortalecer a advocacia e inspirar novas gerações. Nosso muito agradecida também ao nosso queridíssimo Dr. Helder Marinho, que é o responsável pela seleção dos convidados, diretor da Escola Superior de Advocacia do Amapá, ao nosso presidente Israel, ao qual eu me despeço e até o próximo episódio Por Dentro da OAB, porque o conhecimento transforma e a OAB está por dentro de tudo que faz a advocacia mais forte. Um abraço.